Eu sou Tarciso Coelho, nascido em Várzea Alegre, criado em Cedro e isolado em Crato, Ceará. Diário da pandemia. Ramsés I. Ramsés I, também chamado Menófres ou Menpetre, foi o primeiro faraó da 19ª dinastia do Reino Novo, reinando entre 1295 e 1294 a.C., 1293 e 1291 a.C., ou 1292 a 1290 a.C. Ramsés era filho do comandante de tropas Sete e começou a carreira sob Horemheb em 1323 a 1295 a.C., quando era oficial militar no Delta Oriental, e então ascendeu à posição de vizir, Tijate. Incapaz de produzir herdeiro e vendo nele um inimigo íntimo e confidente, Horemheb adotou como herdeiro, como indica a inscrição adicionada no interior de granito do ataúde no Museu Egípcio do Cairo, que foi aparentemente feito enquanto era vizir. Ramsés já devia estar em idade avançada, quiçá em seus 50, e não era de sangue real, com sua família sendo proveniente da área de Avares, a antiga capital dos invasores Hicsos. Apesar disso, sua família tinha grande estatuto no reino, como verificável pelo casamento de seu tio Caemsete, outro oficial militar, com Tamuadjesse, matrona do harém de Amon e parente de Ui, vice-rei de Cuxi. O próprio Ramsés, para além de suas funções no Estado e no Exército, era alto sacerdote de Sete. Ramsés era casado com Satri, cujo pai também era um soldado, e ela lhe deu seu herdeiro Sete. Seu breve reinado, de no máximo 2 anos, foi marcado pela construção de templos em Abidos, a conclusão do segundo pilone de Karnak e a quase conclusão de sua tumba no Vale dos Reis, KV-16, cuja decoração tinha cenas do Livro das Portas, como na de Horemheb. A sua pequena tumba foi achada por Giovanni Battista Belzoni em 10 ou 11 de outubro de 1817, e nela há indícios da pressa com a qual a escavaram. A câmara sepulcral estava inconclusa e talvez devia ser anticâmara para uma tumba maior. Como de praxe, foi saqueada na antiguidade, mas parte dos bens mortuários permaneceram, sobretudo o grande sarcófago de granito, um par de estátuas de madeira de quase 2 metros dele, que de início estavam cobertas por folhas de ouro fina e figuras de madeira das divindades do submundo com cabeças de animais. No Museu Britânico de Londres, segundo Joyce Tuesday, sua tumba era um túmulo incompleto, cujas paredes, após camada apressada de gesso, foram pintados para mostrar o rei com seus deuses, com Osíris numa posição de destaque. O sarcófago de granito vermelho também foi pintado em vez de esculpido, com inscrições que, por sua preparação corrida, incluíam vários erros infelizes. O sacerdote egípcio Manetão atribui-lhe um reinado de 16 meses,
mas este faraó certamente governou o Egito por um mínimo de 17 meses, com base na data conhecida de seu reinado, presente na estela do ano 2000, Perete, dia 20, Louvre, C-157, de Wadi Alfa, que ordenou fornecimento de novas doações de alimentos e sacerdotes ao templo de Ptah, dentro da fortaleza egípcia de Buen, Jurgen von Belgrade. Observa que Ramsés morreu apenas 5 meses depois, em junho de 1290 a.C., pois Sete o sucedeu em 3 de Shemu, dia 24. Sete construiu mais tarde uma pequena capela com belos relevos em memória ao seu pai, em Abidos. Em 1911, Jean-Pierre Morgan doou vários relevos desta capela ao Museu Metropolitano de Arte de Nova York. Uma múmia que acredita-se ser a de Ramsés foi roubada do Egito e exibida no Museu Canadense Privado por muitos anos antes de ser repatriada. A identidade da múmia não pôde ser conclusivamente determinada, mas é provavelmente que seja ela com base em tomografias computadorizadas, raio-x, medidas de crânio e testes de datação por carbono de pesquisadores da Universidade Emory, bem como interpretações estéticas da semelhança familiar. Ademais, os braços da múmia estavam cruzados no alto do peito, que era uma posição reservada exclusivamente para a realeza egípcia até 600 anos antes de Cristo. A múmia havia sido roubada pela família de Abu Hassum, de ladrões de túmulos, e levada para a América do Norte por volta de 1860 pelo Dr. James Douglas. Foi então colocado no Museu das Cataratas do Niágara, Ontário, Canadá. A múmia ficou ali, com sua identidade desconhecida, ao lado de outras curiosidades e as chamadas aberrações da natureza por mais de 130 anos. Quando o dono do museu decidiu vender sua propriedade, o empresário canadense William G. Mieson comprou o conteúdo do museu que, com a ajuda do egiptólogo canadense Gayle Gibson, identificou seu grande valor. Em 1999, Mieson vendeu os artefatos egípcios da coleção, incluindo as várias múmias, ao Museu Michael C. Carlos, da Universidade Emory, em Atlanta, na Geórgia, por $2 milhões. A múmia foi devolvida ao Egito em 24 de outubro de 2003, com honras oficiais, e está em exibição no Museu de Luxor. Quem quiser conhecer mais da história de Ramsés I, pesquise na Wikipédia Ramsés I. Deixa aí 2 filmes indicativos de mais história deste faraó. E o Diário da Pandemia, que inventei de escrever, jamais teve a intenção que não só o meu querer de o dia a dia registrar, para no futuro lembrar o que estamos a viver. Mas é preciso dizer que não vou divulgar notícias de tristeza, já que quero me alegrar. E se esse meu escrever nem pouco alegrar você, mal também não lhe fará. Tarcísio Coelho, Crato, Ceará, 26 de agosto de 2020. Bom dia, boa tarde, boa noite e até o próximo.